Bem, pessoal, falar dos sintomas da varíola do macaco. Vocês perguntaram muito aqui no canal. Em primeiro lugar, para ninguém ficar desesperado com isso, achar que vai ter um boom de casos, né? Risco existe, o OMS já falou, né? Os outros países também, mas é um vírus diferente, né? Um vírus a princípio de vias aéreas, como a gente via do Covid, né? É um vírus que tem uma relação de pegar com o toque em especial naquelas crostas na bolha. Eu vou falar agora do sintoma para vocês entenderem direitinho, né? Então, assim, os primeiros sintomas são sintomas bem inespecíficos dos vírus, né? Que naturalmente muita gente fica falando, né? Até antes do Covid, falar assim, médico diz que é virose, mas assim, é porque eles realmente, a gente diz virose, porque os sintomas às vezes são muito parecidos, né? No caso dele, né, tem algumas diferenças, eu vou explicar para vocês, que às vezes é o detalhe dessas viroses entre um e outro que a gente consegue diferenciar. Mas o quadro geral é muito parecido, é um quadro de quê? De febre, de prostração, muitas vezes de dor muscular. Ele tem uma incubação de alguns dias, então às vezes a pessoa tem um contato e pode ficar de uma semana até começar a manifestar o sintoma, então já é uma coisa diferente, né? Um pouco maior. Segundo lugar é com contato com pele, então, geralmente tem um contato direto para você pegar, tem que ser um contato bem próximo, né, do toque, né? Alguns até nesses relatos últimos falaram, Júlio, poderia ter coisa com relação sexual, isso aqui não pode, se você tem um contato direto, é possível sim. E as crostas e as bolhas, ela pode dar em qualquer lugar no corpo, inclusive órgão genital. Então, o risco do contato é o principal fator de pegar de uma pessoa para outra. Os sintomas, além desses sintomas que a gente chama assim, são sintomas gerais, sintomas inespecíficos, né? Isso aí a gente falar com Covid, falar com tudo, né? Febre, mal-estar, prostração, tudo isso a gente falar. Agora a gente vai para os específicos, né? O específico e o mais clássico é justamente as lesões na pele, que lembra muito, que aí já é uma doença que a gente conhece agora, da catapora. Só que ela costuma ter uma manifestação um pouco mais agressiva na pele, então dá mais lesão e mais lesão de pele até sequelar. Até antigamente tinha um termo que eles usavam, né, de bexigosos, que eram pessoas que faziam, porque parecia uma bexiga mesmo na pele, e depois que passava, que melhorava, dava uma cicatriz, né? E desde a varíola humana, que foi, década de 80, já não ouvia falar mais, né? Tanto que a vacina da varíola já não está no calendário vacinal, porque foi uma doença que foi tido como não há mais necessidade, né? Extinta e tal, né? A gente tinha essa característica de pessoas antigas. Talvez se você conversar com o avô, com a avó, ele vai lembrar, ou ele vai ter cicatriz, porque dava aquela lesão da pele. E durava alguns dias, depois melhorava. Então, grande preocupação que tem são pessoas imunossuprimidas e aí é o detalhe dela que é o risco, as infecções secundárias. O que são infecções secundárias? Toda doença que dá lesão de pele. Aí pode ser um corte, um acidente que você tem e tal. Na nossa pele a gente tem bactérias específicas, nossas mesmo, que de um modo geral não causa doença, mas se você tem uma descontinuidade da pele e aí vem o problema da varíola e é muito extensa, você pode ter infecção ali. E aí costuma ter problema nesse momento. Essa questão de ter uma infecção viral e logo depois ter uma infecção bacteriana não é tão incomum. Até quadro viral, quem nunca teve uma gripe, uma coisa, depois tem uma sinusite, é super factível isso. Porque você baixa a imunidade, seu corpo tem uma série de modificações que propiciam aquela infecção bacteriana que às vezes convive ali com você. No caso da varíola, é na pele. Então você ter uma infecção secundária. Só que, de maneira geral, as pessoas que estão saudáveis, tudo isso, né? Se você trata logo essa infecção secundária, é ótimo, né? Se você não trata, mesmo você não tratando, o risco aumenta, mas seu corpo muitas vezes resolve isso, né? Na grande maioria das vezes, você está com imunidade boa, mas forma cicatriz, fica a pele feia, né? Cheia de mancha. Então, assim, de um modo geral, a varíola, não, os sintomas são mínimos. As grandes lesões diferentes são essa que eu disse, que parece com uma catapora, mas um pouco mais agressiva, né? E tem o fator desse risco de infecção secundária. Depois de você ter, começa a melhorar aquilo e uma bactéria vai lá e pega. Geralmente porque coça muito. A característica clássica dela, até dos sintomas, dos primeiros sintomas, é uma coceira gigantesca. Por isso que muitas vezes o médico, ou na catapora, eles passam alguma coisa tópica, né? Pra dar aquele alívio, a sensação, alívio, que a pessoa fica nervosa, né? Coçando, às vezes não consegue dormir, tudo isso. Mas mesmo assim, vamos pensar, não fez nada, Júlio, o que vai acontecer? O curso vai ser normal, seu corpo vai resolver e tal, você vai melhorar. Então não costuma ter, não ser imunossupresso, tudo isso, tá bom? Tem um outro aspecto vantajoso, que é a varíola, que hoje em dia eu falei para vocês que ninguém dá mais vacina, porque foi basicamente extinta. Até então, essa varíola dos macacos chegar e a gente ficar mais preocupado, cobre também, tem uma cobertura razoável. Só que é um modelo de vacina antigo, né? Tem aqueles debates todos de vacina, vocês estão cansados de ver. Mas a princípio ninguém está falando de fazer vacinação, nada disso, vai ver o comportamento. Mas essa característica de pegar de pessoa para pessoa, tudo isso, né?
Na verdade, não digo que ninguém está falando. A Inglaterra já teve um debate das pessoas que vão estar cuidando daquelas pessoas tomarem a vacina de varíola. Se saiu alguma novidade, a vacina antiga, eu falo com vocês, tá bom? Porque como é uma plataforma antiga, né? Então é um pouquinho diferente. Alguns acreditam que pode ter um risco um pouco maior, mas ainda não, ainda está em debate isso. Só a Inglaterra que eu li, lendo aqui vi que já falando nessa possibilidade, tá bom? Pelo menos para os profissionais que estão cuidando dessas pessoas, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer novidade eu falo aqui para vocês, tá bom? Assunto novo. Como a gente tá saindo da pandemia, tá todo mundo, qualquer coisa que fala que vai ter, as pessoas ficam aqui perguntando e tal, eu vou fazer vídeo para você, mas não é para não alarmar, assustar, nada disso. É para informar que é o que tá saindo, o que todo mundo quer saber, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.